E agora a gente muda de assunto para atualizar o número de mortos na Venezuela, que aumentou depois do duplo terremoto que atingiu o país há quase 10 dias. Agora o número de mortos passa de 2.600 pessoas, enquanto as equipes de resgate começam a encerrar as buscas por sobreviventes. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que decretou 7 dias de luto nacional, atualizou o número de mortos em decorrência dos terremotos de 24 de junho e ordenou que todos os corpos sejam identificados. Eu, de entrada, dije, nadie va à fossa comum. E lhe di a ordem ao vice-presidente sectorial. Desde o início eu disse, ninguém irá para uma vala comum. Eu dei a ordem ao vice-presidente do setor. O primeiro passo é a identificação por impressões digitais e fotografias. Nos casos em que isso não for possível, usamos o exame odontológico forense. Temos todos os médicos legistas trabalhando nisso, que permitiu que cada corpo tivesse um dossiê que facilita a identificação. Tenha expediente. Rodrigues defendeu sua atuação no desastre, afirmando que se podia contar as horas desde o momento em que os terremotos atingiram a região até o envio de militares e policiais. O governo evita mencionar pessoas desaparecidas em seus relatórios oficiais, mas indicou que no dia dos terremotos havia aproximadamente 30 mil pessoas em La Guaira, das quais 6.461 foram resgatadas e mais de 13 mil saíram por conta própria ou com a ajuda de familiares e amigos. Nada se sabe sobre as demais. As Nações Unidas estimam que haja 50 mil desaparecidos e calculam que o número de pessoas que precisam de ajuda humanitária chegue a quase 8 milhões. A ONU também estima as perdas econômicas em 6,7 bilhões, o equivalente a 6% do produto interno bruto do país, que está mergulhado em uma grave crise há anos. Além do número de mortos, a tragédia também deixou milhares de pessoas desabrigadas e sem comida suficiente. Cerca de 58 mil edifícios provavelmente foram danificados ou destruídos, de acordo com observações de satélites da NASA. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado com as cores da bandeira da Venezuela em solidariedade às vítimas. A mensagem SOS Venezuela foi projetada no Monumento Carioca. E o jogo do Brasil contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para este domingo em Nova Jersey, deve sofrer alteração de horário por conta dessa forte onda de calor que atinge os Estados Unidos e o Canadá. A partida pode ser adiada pela FIFA de 5 horas para as 6 horas da tarde, no horário de Brasília, já que a sensação térmica esperada pode chegar a 46 graus no início do dia. Enquanto a seleção norueguesa demonstra grande preocupação pelo risco de insolação, a CBF já aclimata seus atletas há dias e utiliza recursos como coletes de gelo, toalhas molhadas e estratégias de reposição de sais minerais. A FIFA ainda não definiu o horário em definitivo dessa alteração, mas é muito provável que, assim como outros eventos que estão sendo cancelados ou adiados nos Estados Unidos, esse também seja postergado por conta das altas temperaturas. Vale lembrar que o pôr do sol nos Estados Unidos e Nova Jersey durante esse período de verão está acontecendo por volta de 9 horas da noite, 9h30, e isso eleva ainda mais a sensação térmica no horário da partida. E o calor extremo provocou milhares de mortes na França e na Bélgica no final de junho. A Europa enfrenta uma onda de calor sem precedentes, que causou uma série de problemas no continente. A intensa onda de calor que sufocou a Europa no final de junho causou mais de 3 mil mortes adicionais entre França e Bélgica, segundo os balanços provisórios divulgados nesta sexta-feira. Meteorologistas da World Weather Attribution afirmaram que a onda de calor mais intensa já registrada na Europa teria sido praticamente impossível no mês de junho sem as mudanças climáticas. 2/3 dos habitantes da Europa, ou seja, cerca de 410 milhões de pessoas, enfrentaram pelo menos uma vez temperaturas acima de 35 graus Celsius entre 15 e 30 de junho. As autoridades começaram a divulgar os números de mortos. Na França, o total subiu quase 30% na semana passada, o que corresponde a 2.025 mortes adicionais em relação à semana anterior, segundo a Agência de Saúde Pública. A estimativa se baseia apenas nos certificados eletrônicos de óbito, que representam pouco mais da metade das mortes no país. E por isso, segundo a agência, este número é sem dúvida inferior ao real. O número de mortes sem precedentes na Bélgica foi de 39%, 1.222 a mais entre 18 e 29 de junho, de acordo com o governo federal belga. Os idosos estão entre os mais vulneráveis, mas as mortes não são as únicas consequências das ondas de calor, que vem ganhando intensidade e frequência na Europa. O calor extremo também agrava fenômenos como seca, incêndios e afeta as colheitas agrícolas.
E ainda falando de clima, hoje o governo do estado do Rio de Janeiro formalizou a criação do Comitê Estadual de Enfrentamento aos Efeitos do Fenômeno El Niño. A medida preventiva tem o objetivo de preparar e blindar as diferentes regiões fluminenses contra os impactos climáticos causados pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que costuma desregular as temperaturas e os regimes de chuva em todo o país. A criação do comitê busca integrar de forma estratégica diversas secretarias e órgãos estaduais, como Defesa Civil, Meio Ambiente, Saúde e Agricultura, para dar respostas rápidas e a possíveis cenários extremos. No Rio de Janeiro, o El Niño pode se manifestar tanto na forma de estiagem severa e secas prolongadas em áreas agrícolas do norte ou noroeste fluminense, quanto em temporais e ressacas no litoral e na região serrana. Com o decreto, as reuniões de monitoramento meteorológico e hidrológico, que antes eram periódicas, passam a ser permanentes neste segundo semestre. O foco principal das autoridades será proteger o abastecimento de água, apoiar os produtores rurais e manter os sistemas de alerta à população totalmente operantes diante de qualquer sinal de perigo. Uma onda de calor avassaladora está atingindo parte dos Estados Unidos e do Canadá, com temperaturas batendo recordes, eventos relacionados à Copa do Mundo e ao 4 de julho, Dia da Independência Norte-Americana, estão sendo cancelados ou encurtados. E quem traz as informações é o nosso correspondente em Nova York, Pedro Paiva. Boa noite também a todos que acompanham o A Crítica Brasil. Mais de 160 milhões de americanos estão sentindo hoje o efeito da onda de calor escaldante que vem afetando a metade leste do país desde o meio da semana. Hoje, porém, é um dos piores dias, pelo menos aqui em Nova York. Os termômetros por aqui atingiram 38 graus hoje, mas com a umidade extremamente alta, a sensação térmica passou dos 43 graus em partes da cidade. E essa medição pode aumentar ao passo que novos dados oficiais vão sendo liberados. Ontem, alguns locais de medição bateram recordes. No aeroporto LaGuardia, que fica na região do Queens, o calor chegou aos 40 graus no termômetro. Empatou com um recorde histórico no verão de 1966. A mesma temperatura foi registrada no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, que fica pertinho do hotel e do CT da seleção brasileira, assim como do MetLife Stadium, o palco do duelo contra a Noruega no próximo domingo. Até lá, porém, o pior da onda de calor já deve ter passado. A expectativa é que a temperatura seja de 31 graus no momento da partida do Brasil. Lembrando que o MetLife Stadium não possui teto retrátil e nem climatização, o que aumenta o risco à saúde dos jogadores, dos profissionais e também, claro, da própria torcida. Com essa preocupação em mente, a FIFA fechou ontem o FanFest de Toronto, no Canadá, porque por lá a temperatura chegou a 35 graus, mas a sensação térmica passou dos 44, também por conta da alta umidade. Na Filadélfia, aqui nos Estados Unidos, anunciaram horários reduzidos no FanFest para assistir ao jogo de Canadá e Marrocos pelas oitavas. A partida entre França e Paraguai não será exibida. Esse jogo, diga-se de passagem, também acontece na Filadélfia. De todas as partidas, talvez seja a que mais preocupa. Quando os jogadores entrarem em campo, os termômetros vão marcar 37 graus, com sensação também passando dos 40. O estádio da Filadélfia, como o MetLife Stadium, não possui teto retrátil e nem climatização. A prefeitura da cidade decretou emergência de saúde até às 8 horas da noite de domingo. E neste sábado, para além da Copa do Mundo, os norte-americanos celebram o Dia da Independência. E mais que isso, o aniversário de 250 anos dos Estados Unidos. Muitos eventos, no entanto, foram cancelados. Na Filadélfia, por exemplo, a parada de independência, que aconteceria hoje, foi cancelada por conta do tempo. Essa seria uma das maiores, com participantes de todos os estados,
pois foi na Filadélfia que a independência foi decretada em 1776. Em Washington, a Feira da Independência também fechou as portas hoje até às 5 horas da tarde. O motivo foi o calor de 39 graus, com sensação de quase 43. Amanhã, o presidente Donald Trump prometeu fazer um longo discurso na feira, independentemente da temperatura. Ele só deve subir ao palco, porém, às 9 horas da noite, o que deve facilitar. Pedro Paiva, de Nova York, para o A Crítica Brasil. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo. Tchau!